São Paulo, a gente convidou aqui a antropóloga Débora Diniz, que tem atuado, inclusive, em relação a esse projeto, tentando explicar para a sociedade brasileira do que se trata, né? E ela, inclusive, já leu essa reportagem, imagino que, assim como eu, está chocada com esse caso, que ele traz exatamente o motivo por que esse projeto de lei é tão absurdo. Bom dia, Débora. Seja muito bem-vinda aqui, professora. Bom dia, Fabiola, Josias, Thales. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É, Foi uma manhã difícil ler esse relato, esse testemunho que a Cláudia Colucci fez, porque ela faz em um momento, e eu sugiro que todas as pessoas leiam, ela tem um momento que ela coloca em primeira pessoa. E tem duas perguntas da menininha, né? Ela é violentada aos 13, eu não sei se antes disso, inclusive, e é onde elas vão à delegacia. É onde começa a peregrinação por acesso a um serviço. Elas têm que fazer uma viagem interestadual. É como se fosse um foragido, né, gente? É como se tivesse um desterro para uma busca de viver, de uma sobrevivência, de uma proteção à necessidade de saúde. São 2 dias de viagem para chegar a um serviço de saúde em outro estado. Né? Eu fico até imaginando se essa menina alguma vez na vida já fez uma viagem tão longa que não fosse uma situação de desespero. Se eu reconto o que a Cláudia Colucci contou, é porque nós precisamos ativar a imaginação sobre o que a questão do aborto nos provoca como se fosse um fanatismo moral. Ela não é sobre certezas morais, ela não é sobre negociatas políticas, é sobre a vida concreta de uma menina de 9, 10, 13 anos, que é violentada na casa, feita refém dessa violência, e que se descobre o momento que ela está grávida, e eu lembro o que a Cláudia Colucci escreve, que é quando a menina diz para a mãe: Mãe, tem alguma coisa errada no meu corpo, tem alguma coisa mexendo. E aí talvez explique porque as pessoas vão dizer, mas por que tão tardiamente um aborto? Porque essa menina não tinha linguagem, ela não entendia talvez o que estivesse acontecendo, ela era ameaçada por esse sujeito que foge, da qual o Congresso Nacional quer uma pena de 10 anos e de 20 para as mulheres. E ela agora faz uma nova pergunta à mãe, que é uma pergunta a todos nós. Aonde está ele? Por que que ele não está preso se ele é um criminoso? Eu sei que a conversa não é sobre ele, é sobre como cuidar dela. E o que nós precisamos, nesse momento de ebulição social sobre o aborto, é fazer as perguntas certas. Como nós podemos cuidar das mulheres e das meninas em risco de vida, vítimas de um estupro, que em algum momento da vida se veem com uma gravidez que não fazia parte das possibilidades de seu projeto de vida. É menos sobre negociatas políticas, é menos sobre um fanatismo, como discutiram enquanto eu chegava, de uma performance sobre o que é um feto, e essa imaginação sobre uma das experiências mais terríveis da vida de uma menina, de uma mulher que é um estupro. Então, eu diria que esse é um momento, como sociedade brasileira, que nós temos que praticar a imaginação sobre essa coisa terrível que é o estupro. Obrigada pelas palavras, Professora, Débora. é, É muito emocionante te ontem, ouvir, Débora, porque como você falou, eu recomendo que as pessoas leiam as aspas que estão nessa reportagem. Elas trazem uma dor e a nós mulheres, eu acho que todo mundo também que é mãe, que já sentiu um bebê se mexendo, né? É de muita dor isso. E ela fala, mamãe, tá se mexendo, tem uma coisa mexendo na minha barriga. E a mãe tenta ajudar essa criança e não consegue. E não consegue. E a menina, ela quando passa pela situação do aborto, com muita dor, e ela fala, mamãe, o bebê não tem culpa. E a mãe olha para essa criança e fala, filha, você também não tem culpa. É muito dolorido, né, Débora? É assim, é um absurdo, é sobre isso que a gente está falando, é sobre isso que esses parlamentares horrorosos estão discutindo, é sobre a situação dessa vítima, dessa menina de 14 anos. E esse canalha desse estuprador fugiu, foi embora, admitiu o erro e foi embora. Isso é um absurdo. admitiu a tortura, né, Fabíola? Eu não estou querendo consertar suas palavras. Admitiu tortura e maus tratos, se não ameaça também. Eu sei que o Thales quer falar, mas é porque aqui é importante. Nós ficamos tão desconcertadas com a cena da violência que nós perdemos o vocabulário. Nós estamos falando de uma menininha sob tortura. Até mesmo em guerra, Fabíola, o estupro é considerado um crime contra a humanidade, um crime de guerra.
a naturalização do estupro como uma prática absurda de alguns homens, não são de todos os homens, mas como de alguns homens na casa, a história dela exemplifica o que é o estupro brutal contra meninas dentro de uma casa. É o padrasto, é o pai, é o vizinho, é o irmão, é o tio. E por isso que é tão difícil identificar, notificar. Essa mãe teve a coragem de pegar essa menina pelo braço e ir a uma delegacia. E não consegue um serviço no maior estado do país. Por favor, Thales. Ô, me desculpe, e o que a senhora está falando é importantíssimo. Eu só queria lembrar, ontem teve aqui no UOL, segunda edição, um deputado que apresentou um projeto diminuindo a idade para crianças trabalharem. E eu perguntei a ele o seguinte: o senhor é a favor da diminuição da maioridade penal para as crianças serem punidas? Ele disse: sou. Eu achei estranha essa coincidência e estou vendo também essa questão deles de fazerem um projeto para atacar crianças, meninas, porque na verdade esse projeto ataca crianças, meninas de 14, 16 anos. É, tudo está se voltando um ataque contra meninas. E aí eu perguntei: o senhor tem filha? Ele: tenho, mas eu gostaria que minha filha trabalhasse. Agora, a filha dele trabalha, se for trabalhar, vai trabalhar em bons trabalhos que ele vai arrumar. Mas essa menina, possivelmente, ela não conseguiu fazer o aborto antes porque ela não tinha condições nem financeiras, ela não tinha condições sociais para isso. A viagem para ela era um absurdo. A filha desse parlamentar, se for estuprada e tiver, ela pega um avião e vai fazer o aborto nos Na Ô, Estados Argentina. Unidos. Thales, Na qual é o Argentina. nome, qual é o nome dele, Hã? Thales? Qual é o nome desse parlamentar? Eu me esqueci. É Vou um procurar parlamentar aqui. do baixíssimo clero. É Mas vai o fazer. Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Deputado Mas Gilson Marques. eu posso me comportar mal aqui, entrada. Deve, O deve, Thales acabou Débora, de a casa é falar. sua. Não, não, que parece que a gente se comporta mal, mas é porque é tão importante o que o senhor acabou de dizer, que é dizer o seguinte: o que será que há em comum entre trabalhar com menos de 14 anos, redução né, da responsabilidade penal e essa perseguição a menininhas que sofreram violência? Thales, é um ódio à pobreza. É um ódio às meninas negras. É um Exatamente. ódio às meninas pobres, porque são todas elas, e o senhor falou muito bem, a filha das elites, a minha, do senhor, a desse parlamentar, vai continuar na escola, vai continuar nas escolas bilíngues, vai continuar nas escolas que vão preparar para o futuro e para essa ascensão de classe e de riqueza. São os filhos das mulheres pobres, os que vão ser pegos pela polícia, vão ser matados pela polícia, vão entrar numa unidade socioeducativa de internação. Agora por um aborto, porque deixaram a escola e por trabalhos precarizados, semelhantes, análogos a um trabalho de exploração infantil. Então, nós não estamos falando de questões distantes. É um É. ódio às crianças pobres. Ô, Josias, eu queria Exatamente. ouvir tua Era isso que eu opinião ia perguntar à também. senhora. Ô, Josias, eu queria ouvir sua opinião, Josias, porque assim, eu volto para a matéria da Cláudia Colucci. Além da questão da opinião e do absurdo, eu acho que isso a gente já falou bastante aqui e eu acho que ela só traz, ilustra o absurdo do PL. Eu quero a história da responsabilidade da gestão pública. Estamos falando de um caso que aconteceu em São Paulo. Essa menina não conseguiu fazer um aborto previsto na lei num hospital público de São Paulo. Ô Josias, os gestores, eles não têm que ser responsabilizados? Como é que isso está acontecendo no nosso sistema de saúde? Porque é preciso dizer, esse aborto ele é legal. Ela pode fazer esse aborto e não consegue. Quem tem que ser punido? Quem são os responsáveis por isso? O Estado aqui é responsável, né, Fabíola? Você está, na prática, descumprindo uma lei, porque a garota estuprada, ela tem o direito legal, aliás, um direito consagrado há mais de 8 décadas, tem esse direito de interromper uma gravidez decorrente de estupro, né? E eu até perguntaria, Fabíola, a Débora, a antropologia, num sentido mais amplo, ela trata das origens, do desenvolvimento do ser humano, né? Eu perguntaria se você acha que a reação da sociedade a esse projeto de lei marca
uma mudança, não é? Porque a sociedade brasileira estava como que anestesiada, não é? Assistimos a muitos absurdos, inclusive o negacionismo científico durante uma pandemia, não é? E o personagem que protagonizou essas cenas todas, esse negacionismo todo, foi o Bolsonaro. Ele quase foi eleito. Ele não foi eleito por muito pouco, uma diferença de 1,8 ponto percentual a vitória do Lula, né? Eu lhe pergunto se sente que esse projeto pode ter representado alguma coisa em termos de movimento da sociedade brasileira. Josias, sim, e eu vou dar três evidências a isso. Não foi apenas o Bolsonaro. O Conselho Federal de Medicina foi um órgão que teve um papel importantíssimo para a divulgação do negacionismo científico, de más práticas científicas durante a pandemia, de recusa de vacina, de disseminação da cloroquina como um falso medicamento. Então não surgiu da agora esse alinhamento de fazer de questões relacionadas à ciência e de uma confusão do seu papel, inclusive regulatório. Porque aqui a decisão do Supremo com o ministro Alexandre de Moraes não foi sobre matéria de aborto, foi sobre a incompetência do Conselho Federal de Medicina para regulamentar aquilo que está previsto no Código Penal e que está garantido na Constituição, que é o acesso à saúde. Ele estava extravasando os seus poderes. Mas vamos lá, houve uma mudança de chave na sociedade brasileira, porque o absurdo da operação da questão do aborto como um nicho fanático, porque a discussão aqui, diferente de 20 anos atrás, quando discutíamos a anencefalia no Supremo, havia ainda algum resquício de discussões filosóficas de moral privada, de crenças religiosas sobre qual é o sentido da vida. Esse era um pouco o debate público. Os últimos 20 anos, e não só apenas no Brasil, os Estados Unidos assim se conformou, a Hungria, a mudança constitucional na França foi uma tentativa de proteção dessa maneira, o aborto se constitui como um nicho de operação extremista para movimentar com intensidade uma política que não se configura por uma política de discussão de propostas, de ideias ou de questões fundamentais. E eles, dessa vez, deram errado nessa tática. Acharam que ia trazer uma questão que ia ativar o debate público para as eleições, era esse o objetivo, era um teste de lealdade do presidente Lula à bancada evangélica, com suas promessas sobre aborto, que é muito importante, porque nós nomeamos, Josia, o Ministério da Saúde. Nós precisamos lembrar que o Ministério da Saúde é um ministério de muito interesse para uma campanha municipal. Então, há um processo intenso de fritar a ministra Nízia, e o tema do aborto é um que gira essa chave para retirá-la. Então, quando nós responsabilizamos uma das poucas ministras mulheres, a única da história do Ministério da Saúde, por que que não foi capaz de retornar à norma, nós precisamos fazer essa pergunta para uma política superior. O que faz o presidente Lula, que mesmo um presidente progressista, insiste em aos jornais, como foi nos últimos dias, a qualificar a questão do aborto, a questão do estupro de meninas, como uma questão de costumes. Aborto não é uma questão de costumes, é uma questão da pobreza, é uma questão da desigualdade, é sobre política econômica, é sobre manter meninas na escola, é sobre o futuro das meninas negras no país. Então vamos parar com essa conversa de que aborto é questão de costumes, porque essa é uma forma dos homens, e eu repito, não todos, mas dos homens, mesmo de homens progressistas, falarem sobre a questão das mulheres, da sobrevivência e do futuro das meninas e das meninas mais pobres. Então é esse o caldo que estava por trás e a aposta do Congresso Nacional. Testar o presidente Lula na sua lealdade, confrontar o ministro Alexandre de Moraes, um conselho médico que esteve alinhado a toda a extrema-direita, a todo um extremismo político no país nos últimos anos, sobre qual era a sua força. E o que aconteceu? A sociedade civil acordou, e acordou de tal maneira de dizer: vocês ultrapassaram o limite do razoável. Então, quando as manchetes são lançadas, e eu não digo que eu concordaria nesses termos, mas é uma forma de explicar que a legislação brasileira seria comparável do Afeganistão, é dizer: nós estamos retrocedendo a países onde os meninos não vão à escola, onde as meninas não votam, onde as mulheres não dirigem. Do que é isso que vocês estão falando? É como diz a menininha mãe: o que é isso que estão fazendo comigo, que não prendem esse criminoso e me perseguem e me proíbem de interromper uma gestação que foi resultado de uma violência?
Maravilhosa. Ô, Débora, você falou, né? O aborto virou um nicho da extrema-direita. E aí você fala sobre a declaração ontem de Lula. A esquerda, ao justificar isso, ela reforça o desejo da extrema-direita, né? É muito curioso. É falta de conhecimento? É o quê? Por que se usa isso, né? E não só os políticos, a própria imprensa, né? Que trata dessa maneira, né? Como uma questão de costume. O aborto é uma pauta de costumes. O presidente Lula falou isso ontem ao vivo. Sabe, Fabiola, eu acho que esse é um momento, como diz o Josias, que nós temos um dever cívico de nos informar sobre como falar. Todos temos, homens, mulheres. E aí, quando ele citou a lista das mulheres parlamentares que votaram a favor desse PL, nós nos espantamos. Mas essas mulheres fazem parte de uma forma de fazer política. E essa forma de fazer política tem um pedágio. E o pedágio é dizer contra o aborto. Esse é um pedágio. Porque é um pedágio que não há discussão de conteúdo. Vai ter essa cena patética que foi feita no parlamento. Então, aqui, mesmo homens progressistas fizeram política colocando o direito das meninas e das mulheres num centro de uma negociata, de um escambo político. Quando o parlamentar que faz a proposta do PL nos procura para trocar o PL pela ação do Supremo, é a prova da negociata política da qual a sua composição de compreensão do que é a proteção de direitos. Primeiro que essa ação não nos pertence mais, nós que propusemos ao Supremo junto com o PSOL. Ela agora pertence à sociedade brasileira. Segundo, que isso não é possível de ser feito. E terceiro, que uma democracia não se move por escambo. Só que a política, e se me permitem dizer, essa política patriarcal, essa política dos coronéis, essa política antiga, ela é feita por escambo. E aonde um dos temas que rapidamente move o escambo é a questão do aborto. Então, aqui há um giro, Josias. Há um giro da sociedade brasileira, no sentido antropológico, no sentido de que pessoas que nós nunca vimos se posicionar e oferecer o osso estão dizendo: vocês passaram fronteiras importantes da qual eu não aceito. E Então, me isso é um parece giro. me parece que a sociedade brasileira ela é majoritariamente conservadora, né? Pelo menos tem-se essa impressão. Mas quis me parecer que nessa questão, a gente falava até mais cedo aqui, a sociedade como que traçou um risco no chão. Olha, somos conservadores, mas não somos trogloditas, não somos arcaicos, não somos feudais, né? Então, quer me parecer que houve ali uma demarcação de terreno, né? Que a democracia comporta tudo, gente progressista, conservadora, mas aqui há certas providências que acho que se o homem das cavernas tivesse noção de que isso ocorreria, não teria nem saído das cavernas, né? Então, essa distinção me parece que foi feita nessa matéria, mas a minha dúvida, e por isso lhe perguntei, é se acha que isso é uma coisa pontual, porque aqui realmente o projeto é uma Uhum, excrescência, né? uhum. Ou se disso pode resultar um movimento mais amplo, se as pessoas serão mais atentas, se vão observar o trabalho legislativo de forma mais cuidadosa, né? Se é pontual ou se é movimento. Eu daria três respostas, se fosse possível, né? Porque não há resposta única para uma pergunta como essa. Eu começaria dizendo o seguinte: sim, essa é uma proposta pré-civilizatória, né? De um descaso, de um ódio, de uma expressão de um ódio. Mas o segundo, a sociedade brasileira, ela é conservadora na sua expressão dessas perguntas que são falsas perguntas. Você é contra ou a favor do aborto? Eu acho que o senhor, o Tales, eu vou responder contra. Nós não queremos viver numa sociedade em que o aborto seja normalizado, mas nós somos a favor das mulheres serem cuidadas. Então a pergunta está errada. Nós somos contra ou a favor meninas e mulheres irem para a prisão, medidas socioeducativas? Claro que somos contra. Então, aqui começou a se fazer uma pergunta que o aborto é uma necessidade de saúde. E ela é tanto mais do que uma necessidade de saúde, ela é uma prática comum da mulher comum. Uma em cada 7 mulheres, 500 mil de mulheres por ano, fazem aborto, no sentido amplo. Só que essas mulheres não tinham espaço social para dizer: eu sou essa mulher que você está querendo 20 anos de cadeia. Eu sou a sua mãe, a sua irmã, a sua filha. Eu sou a que frequenta o seu templo, a sua igreja, a sua colega de trabalho.
Então, aqui, nenhum de nós, eu termino a terceira possibilidade, dizer temos capacidade de fazer projeção sobre como isso vai transformar o debate público. Mas o que nós começamos a circular são novas formas de linguagem, de entender que o aborto é uma necessidade de vida da mulher comum. Em situações extremas, como em risco de vida, de anencefalia ou de estupro, ou de uma mulher muito comum, que em um momento da vida se vê diante de uma gravidez não planejada, em que diz, eu não posso porque eu tenho que cuidar dos meus outros filhos, e eu não vou correr risco de vida, eu não vou atravessar uma fronteira. Esse é o debate que nós vamos começar a acompanhar e ver se isso ofereceu lastro para uma conversa sobre argumentos e não sobre intimidação e escambo político. E para isso, há uma ação na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal, nas mãos do ministro Barroso, que pede a descriminalização do aborto nas 12 primeiras semanas, como é uma tendência mundial, que é a tendência da América Latina. A Débora chamou a atenção para uma questão que eu considero muito importante e que vale a pena uma observação. É a de que isso daí, se tentou colocar isso dentro do toma lá da cá político, das jogadas políticas, o Sóstenes com aquela proposta de eu tiro aqui, vocês tiram lá a ação, e, e também ela lembrando da questão da ministra da Saúde, que está atacada pelos conservadores do Congresso. Na verdade, vale lembrar que o Ministério da Saúde é extremamente importante para essa bancada conservadora. E no início do governo, o Arthur Lira reivindicou esse ministério para ele. Para ele. Ele ofereceu, na época, o apoio de 150 parlamentares ao governo se lhe fosse concedido o Ministério da Saúde. E desde então, o Centrão bate firme na ministra e no Ministério da Saúde. Porque para esse tipo de política que ele quer fazer, o Ministério da Saúde é fundamental. E a ministra, ela já se colocou, o Ministério já se colocou contra o Conselho Federal de Medicina em vários aspectos, porque a postura do Ministério da Saúde é mais progressista e a postura desse grupo é extremamente conservadora. A senhora vê essa ligação de o grupo do Centrão a querer o Ministério da Saúde para essa utilização? Sem dúvida. Nós temos uma ministra técnica, e aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento das capacidades políticas. Nós temos uma ministra técnica, a primeira ministra na história do Ministério da Saúde, que teve uma atuação exemplar na pandemia de Covid na Fiocruz. E é o ministério com mais recursos para o ano eleitoral nos municípios. Tomá-lo não é uma questão menor aqui. Então, quando nós fazemos julgamentos públicos, onde está a ministra da Saúde? Onde está? Vamos com calma, que aqui é preciso compreender essa quebra de braços e interesses do que representa 3 meses de uma eleição esse ministério. E aqui é o momento de chamar a responsabilidade da palavra quem faz negociações com a bancada evangélica no Congresso Nacional, que é o presidente Lula, a qual eu votei. É a ele que precisamos uma resposta e que aprenda sobre falar como falar de aborto. Não é pauta de costumes. É uma pauta sobre desigualdade, sobre juventude, sobre mulheres e mulheres negras nesse país. É uma dívida democrática histórica da sociedade brasileira às mulheres. E é assim que nós precisamos nomeá-lo. Ô, Débora.